Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra e eu estou morrendo de saudade de vocês. Fiquei um tempinho aí sem gravar, a galera mandando mensagem reclamando, mas estava resolvendo alguns problemas e enfim, estamos de volta para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje com a presença ilustre do meu amigo Diogo Chacon, ó, Chacon, sobrenome forte, né? Aquela coisa quase um índio, né? Eu tava brincando com os amigos, eu tava jogando um jogo de videogame esse dia e tinha um sobrenome parecido com o teu. Aí eu falei, rapaz, acho que o cara é indígena, vamos trocar ideia com ele para ver qual vai ser. Quase isso. Mas antes de passar a palavra para o nosso amigo, eu quero agradecer a você que está chegando aqui no canal, né? Primeira vez, seja bem-vindo. Esse Papiando a Palavra é um bate-papo muito tranquilo, muito leve, que fala a respeito das verdades do Evangelho, tem a responsabilidade de falar aquilo que você precisa ouvir e nunca aquilo que você vai querer ouvir. Então, preciso te dar essa notícia. E também quero deixar um pedido de apoio aqui para vocês. O Papinha na Palavra está passando por uma fase de reestruturação. Temos alguns equipamentos que já estão um pouco velhos, então a gente precisa dar uma renovada no nosso material. Então, no link aqui embaixo vai ter um apoio-se. Clica lá no link, dá uma olhada direitinho. Tem algumas recompensas lá. Ajuda esse projeto a se manter de pé, que aí a gente vai espalhando o evangelho a tempo e fora de tempo, de uma forma leve e super descontraída para a honra e glória do Senhor. Não posso deixar de falar também do nosso patrocinador, que é a revista Orlando Gospel. Para mim, é a melhor revista que existe na face da Terra. Não é só porque eu faço parte da revista como colunista, mas a revista é top demais. Também vai estar aqui na descrição. Quando acabar o vídeo, você clica e vai lá. Não sai agora, não. Fica até o final. Não é inscrito, inscreva-se no canal, comenta, curta, compartilha, faz tudo que você tem que fazer, mas fica aqui porque eu tenho certeza que desse bate-papo fluirão rios de águas vivas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amigo, se Amém. apresenta para a galera aí. Quem é Diogo Chacon? Bom, galera, sou o Chacon, né? Muito prazer falar com vocês, muito prazer estar aqui. Rafael Silva, esse cara, gente finíssima, que nós já trocamos muita figurinha pelo Instagram ali, pra ter esse tempo, rapaz, e foi uma luta, a gente até brincou, tem que jejuar mais, orar mais, É, né? porque os horários não batiam, e hoje, nesse momento agora, não sei se está assistindo de manhã, de tarde, de noite, sei que eu tô feliz pra caramba de estar com esse cara, de estar podendo trocar ideia. Bom, sou pastor, atualmente na Resgate em Cascavel, no Paraná, e é isso aí, casado com a Luíse e feliz com Jesus. Amém. Cara, eu sempre faço uma pergunta para todo convidado, porque eu sempre acho interessante conhecer um pouco de uma experiência específica e que eu sempre vejo que é sempre algo diferente, né? Que é a experiência de conversão. Fala para a gente aí, como é que foi aquele momento maravilhoso que você entendeu a verdade do Evangelho e se rendeu aos pés de Jesus? Rapaz, experiência de conversão, né? Isso aconteceu na minha infância, ali, 9, 10 aninhos, que eu fui atraído, cara, por uma mensagem de uma igreja batista, lá em Fortaleza, minha terra natal, Igreja Batista Peniel, e, cara, entendi uma mensagem assim tão linda, tão reta, e que minha mãe, a que testemunhou o fato, disse que quando ela olhou, eu estava lá na frente chorando, cara, me derramando, e eu não lembro muito da mensagem, mas eu lembro dessa noite, que foi um divisor de águas na minha vida, porque desde aquele momento, desde aquele ato, cara, com 9, 10, eu não lembro muito bem a minha idade, mas a minha vida mudou em termos de disciplina, né? Oração, leitura da palavra. E um dado momento pós aquilo, eu disse, mãe, eu acho que eu sei o que é que eu desejo fazer. Eu desejo estar com Jesus, eu desejo permanecer em Jesus. E aí, logo em seguida dessa minha experiência de conversão, aconteceu um negócio lá em Fortaleza chamado Operação Janela Fortaleza, que foram os missionários de Jocum para lá. E aí eu já queria ir embora, cara. Eu já dizia, não, eu quero ir para as nações, eu quero sair de Fortaleza. Minha mãe dizia, rapaz, desde Fuxico, você é muito novo, não dá não. E eu acredito que foi uma marca, um selo do Espírito Santo. Você vê, uma idade que muitos acham que não é para valer, muitos acham que
as crianças não têm o entendimento, mas para mim foi exatamente naquela fase, naquele tempo, que a minha vida mudou e que eu entendi de fato o evangelho e comecei a caminhar a partir dali até hoje, cara, com 36 anos. Estou aqui falando com você, mas a sementinha, sabe? A virada, a chave aconteceu naquela noite lá. E isso é muito legal. Amém. E assim, eu acho muito interessante quando a gente para ouvir as experiências de conversão, né? Sempre é algo diferente. Teve um caso de um pastor que já conversou aqui comigo, Michael Balbino, se não me falha a memória, ele disse que se converteu com 4 anos de idade. E eu fiquei imaginando, eu falei, cara, com 4 anos de idade, estava ali, mal aprendeu a falar direito, o rapaz já estava ali confessando Jesus Cristo. Ele falou que ele entendeu no seu coração a convicção do pecado e tudo mais. Hoje é um pastor, pô, tá aí conhecido pra caramba, um amigão, um homem de Deus demais. E na vida de É outras pessoas, fantástico. na vida de outras pessoas é na adolescência, na minha vida foi com 22 anos de idade, depois de ter vivido uma adolescência muito complicada, né, não era um bom exemplo a ser seguido, infelizmente, mas a graça alcançou, teve jeito, para quem falava Amém. que não tinha jeito, teve jeito sim. E eu fico cada vez mais maravilhado com essas formas que Deus trabalha, né. E é na prática a multiforme graça do Senhor, que Ele trabalha na vida de uma pessoa de um jeito, fala com outro de outra forma, e assim Ele vai Isso. falando diretamente a necessidade ao coração de cada um, e isso para mim é top demais. Mas nesse assim, você lá pequenininho entendeu, começou a carreira cristã, toda carreira Isso. cristã tem um momento de dificuldade, né, isso aí a gente precisa entender, e para você que está ouvindo ou nos assistindo que acha que não tem dificuldade, cara, tem dificuldade sim. Esquece que venha para Jesus e para de sofrer. Mentira, Hum, mentira, esquece verdade. que não é assim que funciona. Mas como é que você entendeu a questão do chamado pastoral na tua vida? Quando foi assim a Então, situação? cara, parece ser algo bem clichê, mas foi com relutância, né? Foi com muita ânsia. Não foi algo assim, vou ser pastor, quero ser pastor, entendo isso. Não. Eu fugi na minha adolescência, achei que tocar bateria na igreja estava muito legal, achei que a minha participação, né, em ser membro de uma igreja local era mais do que suficiente. E Deus foi atraindo, Deus foi chamando, até que um dia, cara, essa fase difícil de indecisões e de, eu vou falar assim, Rafael, de imaturidade, né? Porque conforme você vai amadurecendo para a vida, você vai amadurecendo para o evangelho, as coisas vão clareando para você de uma maneira que você olha com outra perspectiva, você começa a enxergar uma maneira mais profunda o seu chamado, a sua vocação, as suas convicções, que outrora você não tinha. E eu, na época, tinha uma lojinha de iPhone, tocava bateria na igreja, estava ali, meus cultos, glória a Deus, aleluia. E o Espírito Santo, cara, ele me toma de uma maneira assim no meu quarto. Tava assistindo alguma coisa, não lembro. E vai fazer uma escola de férias. Vai fazer uma escola de férias. Eu procuro, cara. Alguma coisa no meu coração dizia que era uma escola de férias, porque eu tava muito infeliz, bicho, naquela ocasião, com a minha caminhada, sabe? Uma insatisfação, algo que eu dizia assim, Senhor, mas eu recebi tantas palavras na minha infância, tantas pessoas. A minha mãe mesmo, né? Ela tem uma frase clichê que ela diz: "Olha, desde o meu ventre eu disse que você não era mais propriedade minha". Você sabe, filho de crente, você sabe como é que é essa parada. E eu fui, cara, pesquisei, olhei e estava rolando alguma coisa em Jocum Sertão, que era 500 quilômetros de Fortaleza. E eu já tinha envolvimento com galera de Jocum Fortaleza, mas não de Jocum Sertão. E essa questão de, cara, uma escola de curto prazo, faz alguma coisa, se envolve com missões, estava latente no meu coração. Até que, bicho, eu entro e tem últimas vagas para a EMF do ano tal, falando de tal lugar tal, Pernambuco. Eu pego o WhatsApp do cara, eu acho que era o WhatsApp, sim, 2012, 2011. E eu mando mensagem, o cara já me responde, já me manda o formulário, eu escrevo o formulário, já só aceito, pego, compro a passagem de avião, fui. Aí nessa experiência de Jocum, cara,
de uma escola inicial, eu fiquei 20 dias, eu acho. Teve experiências com diversas etnias e tal, diversas culturas, enfim. Aí nós tivemos dentro dessa escola uma outra escola chamada Nico, que é onde eles ensinam o missionário a questão de sobrevivência, de renúncia. Solta você literalmente com a galera 3 dias e 3 noites com a garrafinha assim de água, uma galinha viva, uma parada amarrada no pezinho da galinha e solta, né? 5 para cá, 5 para lá e os obreiros cercando. Pô, se alguém passar mal, ou se acontecer alguma coisa, os caras recolhem. Mas a ideia é que você tenha essa total dependência dentro desse ambiente de Deus, enfim, uns aos outros. E foi no Nico, cara. Numa barraquinha assim, que era essas que é comprada nesses atacadão, que é para uma pessoa dormir com 3. A gente tudo sujo, já quase 20 dias fora, tendo diversas experiências. Pô, a menina achou a galinha, a gente saiu, era sexta-feira, 5 da tarde, a menina achou a galinha sábado, 11 horas da manhã, todo mundo num jejumzão forçado. E ela disse, pô, deixa comigo que eu sou profissional para cortar essa galinha. E todo mundo fazendo fogo, ela vai e corta bem no fel. Sai um negócio amargo lá, a galinha endurece, cara. Fica uma coisa, eu digo, Jesus, imagina se ela não soubesse. E todo mundo começa a galinha dura, velho. Eu sei que no meio dessas experiências vamos dormir no sábado, todo mundo muito tocado. Engraçado, Rafa, que foi uma experiência dentro dessa escola de férias, o Nico, de ouvir a voz de Deus de uma maneira muito audível, sabe? Essa questão de matar a carne, de você ficar sem celular, de você ficar passando por diversos momentos de oração, de busca e tal. Quando chegou a noite, velho, eu tive um momento dentro daquela barraca, foi uma experiência que o Chacon não volta mais para Fortaleza. O Chacon decide viver a missão em tempo integral. Foi um sonho que eu tenho dentro dessa barraquinha, cara, numa cidade chamada João Câmara, no Rio Grande do Norte, que eu me vi em Curitiba e tal, e era um contexto totalmente diferente. E eu sabia no meu coração que era para eu deixar, cara, queimar, afundar os barcos, queimar os bois mesmo. Quando eu volto para Fortaleza com um diplominha na mão, legal, fui certificado de Jocum, passei pela escola, fui aprovado. Aí minha mãe olha assim e digo, mãe, o problema é que eu tô com uma penca de celular aí para vender, um monte de compromisso, mas meu coração não tá mais nisso. E sabe, essa última semana, essa semana de finalização da escola, nós tivemos o Nico, eu tive um sonho, e Deus dizia que eu precisava ir para o sul. E ela olha assim, diz, não tem problema, eu sei, é do Senhor isso que está acontecendo. E ela começa a me apoiar, cara, e que a gente começa a vender os iPhones a preço de custo. Naquela época eram os 4S, 4, eram os primeiros, sabe, ali. Porque a minha irmã, tem uma irmã cristã, na época ela morava nos Estados Unidos, e ainda mora, né? E a gente tinha esse contato, tal, trazia coisas, comprava coisas importadas e tal. Então eu fazia isso para me virar. Eu sempre trabalhei com vendas, com coisas assim. Mas na época, bicho, Deus tirou, sabe, Rafa, isso do meu coração. Quando eu volto do Nico, que nós tivemos esse papo, a gente decide então vender tudo que eu tinha ali. E aí eu pego uma motinha, cara, uma CB300, e eu vou sair numa avenida principal lá, parece coisa de filme, parece coisa dos nossos irmãos pentecostais da Assembleia de Deus, que eu amo, fui batizado na Assembleia de Deus, mas parece essas paradas mesmo aí. Um carro vem, velho, assim, num lugar que eu nasci e me criei, me bate, me joga do outro lado. Nunca, Rafael, nunca sofri um acidente de moto na minha vida. O máximo que uma vez eu arranhei um negocinho e tal no dedo. Aí vou pro Instituto José Frota em Fortaleza. O cara diz, tua clavícula tá quebrada em 3 lugares. Se você não operar, você corre o risco de ficar 6 meses sem movimento, tal. Sendo que nesse meio período eu tinha comprado a passagem e tinha sido aprovado para fazer a TED, que é uma escola de Jocum. Que aí é uma escola que se chama Escola de Treinamento Discipulado, onde você vai e fica, não é mais 20 dias, fica 5 meses. Falei, mãe, eu tenho que ir, chegou meu momento e tal. Se eu voltar, se eu ficar 6 meses em Fortaleza, o negócio, o destino e o propósito não se revela, não se cumpre na minha vida, vou. Cara, fui com atadura zona aqui, essas bem chulenca mesmo de farmácia, porque eu não fui fazer cirurgia, né? E chego no frio do sul, o cearensezão no frio do sul, cara. Nossa. De bermudinha,
camisetinha com osso tudo partido, entendeu? Pra fazer a TED. Aí, velho, aí de lá fiquei um tempo, fui obreiro da base, iniciei uma escola muito legal, que foi uma base muito preparatória para o que eu mais amo na vida hoje, que é a Bíblia, que se chama EB, que é uma escola de segundo nível, Escola de Estudos Bíblicos, onde você fica 10 meses, cara, você lê cada livro da Bíblia 8 vezes. Ou seja, você lê a Bíblia inteira 8 vezes nesse período. E isso te dá um discernimento de interpretação de texto, para quem, o ouvinte original, como é que entendeu e tal, o que cada livro, né? Por que cada livro foi escrito. E eu conheci, cara, nesse período inicial, a minha esposa, eu fazendo prático de Jocum, porque Jocum tem esse lance de qualquer escola que você faz, tem um período teórico, período prático. Aí a galera viaja. E ela, na época, aprovada para a faculdade de Direito, já tinha se matriculado, cara, era uma faculdade de ponta do Paraná, e ela decidiu jogar tudo para cima e foi fazer a TED. Filha de pastor, chamado missionário, se tornou jocumeira, cara, ficou obreira da base junto comigo. Olha que doideira. Tudo casadinho. Nesse meio tempo, cara, loucura. Nesse meio tempo a gente casa, e aí o sogrão, pastor presidente do ministério, no qual hoje eu pastorei, ele disse, ó, se vocês quiserem vir para ajudar, e a gente já estava passando por alguns processos, e Deus nos tira desse contexto de missões, não da missão de Deus, né? Mas nesse contexto de agência de missões, e nos coloca na missão que é a ferramenta de Deus na Terra, que é trabalhar com a igreja local. E aí estamos desde 2015, 2016, pastoreando e cumprindo esse trabalho que é todo da igreja, que é todo nosso, né? Que está envolvido no Missio Dei, na missão do Senhor. Amém. Então eu tentei fazer um mix da minha história e minha vida em 5 minutinhos para você. Deu sim. Então, meu amigo, cara, como a gente estava conversando, né? A experiência que você teve para mim foi incrível demais, porque eu tenho uma situação na minha vida também de um chamado para sair da minha zona de conforto. Acredito que você tenha ficado com um pouco de medo na época, porque sair do conforto sempre dá um desconforto, né? De você, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Uhum. Mas eu tenho certeza que hoje, ouvindo a tua história, ouvindo o seu exemplo, eu consigo ficar um pouco mais tranquilo, porque eu vi mais um exemplo de que Deus faz. E se Ele está me prometendo algo, Ele vai fazer também. Então, vamos que vamos, só avançar e continuar. Amém, mano. Eu tenho um mistério com Curitiba, tá? Depois a Ah, gente, é? depois a gente troca uma ideia pelo WhatsApp, porque, Vamos. meu Deus do céu, Deus é maravilhoso demais. Mas vamos passar aí já para a nossa parte de perguntas e respostas. E aqui é a parte que eu mais gosto do bate-papo, que eu não preciso responder nada. Fica só com o convidado e o convidado que dá o jeito dele de responder o que a galera manda aqui. E a primeira resposta que colocaram foi a seguinte: quando surgiu a Igreja Resgate em Cascavel? Cara, a Igreja Resgate Cascavel, no meio da pandemia, numa mesa, eu, minha esposa e um casal, né? Deus nos deu uma palavra, a gente estava na sede, na Resgate Nova Prata, que é uma cidade no interior. E quando a gente chega em Cascavel, nós tínhamos a palavra, mas nós não sabíamos quando, né? Porque lutar contra pandemia, tal, o inesperado, o desconhecido, estamos lutando contra quem, até quando isso vai rolar. Mas nós avançamos de uma mesinha com 4 pessoas e dia 12 de junho de 2021, no Dia dos Namorados, nós fizemos o primeiro culto. Né? Tinha 20 e poucas pessoas, num salãozinho que cabia 30 e poucas cadeiras. E hoje a gente está caminhando aí para o aniversário de 1 aninho, cara. A igreja tem crescido bastante. Igreja, nós estamos hoje num prédio que cabe uma média de 400 pessoas. A igreja tem avançado. E eu entendo, Rafa, que nós somos o agente do meio. Nós temos que ecoar para a cidade. Eu não percebo o evangelho, a igreja porta dentro. Por mais que eu ame, por mais que eu
seja totalmente apaixonado por pastorear, mas eu acho que o que nós recebemos do alto, nós precisamos ecoar para a cidade onde a gente está. Assumir a responsabilidade, né? Que vem do responsivo, e aí vem de um termo que eu gosto muito, ser resposta. A gente ser resposta para Cascavel. Então, nem ficar no espiritual, fogo, deixa queimar e morrer ali, ou ser um negócio que ecoa muito, muito social, a gente faz isso, faz aquilo, corta cabelo, sopa na rua, mas a gente também não está recebendo do alto. Então, o agente do meio, o que recebemos do alto, ecoamos para Cascavel. E tem sido assim, desde o nosso nascimento na mesa, e a gente está caminhando para o primeiro aninho, fase de plantação, e tem sido muito lindo, cara, o que Deus tem feito. Poxa, amém, cara. E assim, eu vou ser muito sincero com você. O que eu vi ali na questão das redes sociais, né, acompanhando já de um tempo, não parece que tem o tempo que tem. Parece que já tem bastante tempo, por ver que já é um local mais estruturado, no sentido que, eu não digo a questão física, mas dá para perceber nas pessoas, né, Uhum. um alinhamento que eu fico assim, cara, essa igreja aí deve ter mais de uns 2 anos, uns 3 anos no É mínimo, entendeu? Então engraçado, Rafael, que todo mundo fala isso, cara. Nossa, 11 meses, tá de brincadeira. Mas é bicho, a gente muito tem diferente, é muito diferente. E esse exemplo massa que você demais. deu, né, de você receber do alto e transmitir para a cidade, cara, é a forma que eu vejo também o evangelho, é o evangelho bíblico, né? Porque se a gente for pegar ali em Lucas capítulo 29, logo ali no final, que aí tá ali que o Deus fala para Jesus fala para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. 24, se me falha a memória, agora me fugiu exatamente, acho que é 24. E aí eles ficam ali em Jerusalém, se mantêm, logo depois descendo o Espírito Santo, recebe, e é necessário sair, é necessário romper para ir para Samaria, os confins da terra e tudo mais. E é sempre aquela coisa, né? Você recebe o poder, a capacitação para poder transformar o meio onde você está. E eu sou muito da ideia de que não faz sentido ser igreja dentro do templo. Rafael, você falou de Lucas, agora você deu a deixa, velho. Você botou a bola na linha do pênalti sem goleiro, velho. Eu vou ter que falar. Marca o gol. Você tem uma Bíblia aí? Você tem Tem, Bíblia aí? tem. Abre Lucas 15 aí para mim. Eu vou falar para você o que eu acho que é o papel da igreja hoje, discernindo essa questão que você tem falado sobre não ficar só dentro, ou ficar muito fora. Abre Lucas 15 aí, por gentileza, meu irmão. Foi, Foi? foi. Bom, esse capítulo aí, ele é o capítulo que todo mundo na igreja conhece, que é o das parábolas, perfeito? Uhum. Aí tem quantas parábolas, Rafael? Me ajuda. Eu tô sem Uma, Bíblia aqui. duas, três. Três. 3. Lê para mim o versículo 1, 2 e 3. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e os pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Aí. Ele fala estas parábolas ou fala esta parábola? Esta parábola. Então a gente está entendendo que é uma parábola em Lucas 15 inteiro. Eu, Olha só. eu conversei sobre isso hoje com uma pessoa, mas vá lá, avança. Vamos lá. Vamos ver se João Ferreira de Almeida nos ajudou. Meu Deus do céu. Ela tem esta parábola, segundo Lucas, o gentil, o observador, o cara que falou sobre os marginalizados, o cara que era o cara mais minucioso. Talvez o evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, seja mais detalhe. Me diz uma coisa, quantas histórias, segundo o versículo 3, que diz que é esta parábola, conta Lucas 15? Começa com a das ovelhas perdidas, perfeito? Versículo 8, veja que ele vai continuar, ele fala assim, ou fala sobre a dracma perdida, ele está na mesma Exatamente. ideia. 11, versículo 11, o que é que vai dizer? Jesus E continuou. continuou, vai falar sobre o filho pródigo,
Será que morre aí? São uma parábola e 3 histórias? Que isso, cara. Versículo 25, Rafa, vai falar sobre o irmão do filho pródigo. Agora, peraí. Agora deixa eu te dar uma chave, que é o que eu entendo sobre o evangelho. Versículo 1, você leu para mim que quem que chegou perto de Jesus? Publicanos e pecadores. E O fariseu e quem os mais? escribas. Tá, vem comigo. Chegaram para ele, então, os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. Quantos grupos de pessoas Lucas diz para nós aí? 4. 4. Então, a gente tem 4 grupos de pessoas, nós temos uma parábola e nós temos 4 histórias, perfeito? A moeda, a ovelha, a moeda, o filho pródigo e o irmão do filho pródigo. Olha como Jesus era intencional, mano, e olha como isso é louco, é a loucura do evangelho. Eu vou falar uma parada para você. Os publicanos, eles eram os caras que trabalhavam para Roma, eles coletavam, eles eram vistos como figuras não religiosas. Então, se a gente for voltar na época de Jesus, no templo, os publicanos eles não tinham acesso nenhum ao templo. Quando ele começa com a parábola, ele vai falar sobre uma ovelha que se perdeu dentro ou fora? Dentro. Fora. Fora. Ele deixa as 99 e ele vai buscar a que tá fora. Exatamente. Aí ele vai, cara. Ele tem um outro grupo aí que são, fala para mim, publicanos e pecadores, e quem eram os outros últimos 2? Fariseus e escribas. Ele olha para o grupo dos escribas ou para o grupo dos fariseus e ele vai então falar sobre a moeda, e a moeda se perde dentro ou fora? Dentro. Então ele olha para os escribas assim, ei, dentro. Aí ele vai para o versículo 11 e ele diz que tem um filho maluco que ele vai, pega a parte da herança dele e ele se perde. Ele se perde dentro ou fora? Fora. Então ele volta para os pecadores, que estavam do lado dos publicanos. Sim. Aí ele finaliza e ele diz assim, ei, mas peraí, fariseu, eu não esqueci de vocês não. Ele tinha um irmão. Que ficou. E o irmão estava perdido dentro da casa do pai. Então, para resumir, o Jesus que eu prego, o Jesus que eu acredito, é o que está em busca de levar o evangelho para os de dentro e para os de fora. Esse é o papel da igreja. Sim. Lucas 15, para mim, é o retrato do que nós precisamos fazer como igreja. Sim. Cara, eu estava conversando hoje isso mais cedo, que eu vi uma situação parecida, tem uma semana mais ou menos na internet, me chamou muita atenção, parei em casa para ali, eu falei, cara, ele não para, ele continua. Jesus, ele não conta histórias, é uma história só. E eu fiquei assim, aí na minha cabeça hoje, conversando com uma amiga, eu falei, pô, vou estudar isso aqui para pregar. E a ideia é mais ou menos isso que você colocou. E agora você entra no assunto e bate no mesmo versículo, que não tem como Mano, não é entender uma que é uma parábola, confirmação. 4 histórias e 4 grupos de pessoas, cara. Jesus busca os publicanos e pecadores que se perderam fora, mas ele diz que o evangelho é também para os escribas e os fariseus que estão perdidos dentro, velho. Então, o papel da igreja hoje, ela não pode ser só missional, no sentido de achar que a missão é geográfica, de achar que a missão é só percorrer KM. Não, a nossa missão, o nosso trabalho como igreja também é saber que existem, cara, as dracmas dentro da igreja e os irmãos dos filhos, cara, que estão dentro, mas estão tão perdidos quanto os publicanos e pecadores, como as ovelhas e como o filho pródigo que se foi. Verdade. Então, esse retrato para a gente, para resgate, para qualquer igreja missional no seu DNA, é levar, cara, essa boa nova, né? Isaías vai falar isso, eu não lembro agora se é no 51, no 52, que ele vai falar quão formosos são os pés, se referindo aos atalaias de Deus, que eram os caras que ficavam na torre de vigilância, né? Ah, vencemos a guerra! Então, lá vi os atalaias, cara. Isaías vai falar assim, que massa quando esses caras vêm, porque eles estão falando de restauração. Eles estão dizendo, ó, povo de Israel, no meio desse cativeiro, no meio dessa dor, nós estamos vencendo guerra. Aí Paulinho faz o quê? Paulinho pega e diz, cara, é verdade o que Isaías falou. É formoso demais os pés do que anunciam o evangelho. Aí você pegar Paulo, velho,
O bicho percorre 25 mil quilômetros, segundo os historiadores, 11 mil km. Acho que a pé, pezinho, e uns 13 mil e alguma coisa via mar. Então, ele sabe a importância do que é gastar as solas do sapato em prol do evangelho de Cristo Jesus. Se a gente trouxer essa realidade como igreja, Rafael, nós não podemos gastar nem um dia as solas dos nossos sapatos, se não é fazer o que Lucas 15 nos ensina. Verdade. Tirar, resgatar, trazer as boas novas, o evangelho, para os que estão dentro, para os que estão fora, enquanto é tempo. E aí eu vou finalizar para a gente ir para a segunda pergunta, que está difícil. Nada. Eclesiastes 3, Rei Salomão. Ele escreve cantares na juventude do amor, provérbios na sua maturidade. O autor de Crônicas vai dizer que ele escreve mais de 3 mil provérbios. O cara era um poço de sabedoria. Mas quando ele chega em Eclesiastes, cara, no final da vida, cabecinha branca, ele vai falar no capítulo 3 que tem tempo para quê? Por Rafinha casar, por Rafinha chorar, por Rafinha se alegrar, estar perto, não estar perto. Mas, não sei na tua Bíblia, mas na minha eu não achei, que não há tempo para perder tempo. Não tem. Temos tempo para tudo, menos tempo a perder. Verdade. É por isso que até o tempo do Zoom hoje a gente tem que aproveitar para anunciar essas boas novas. Verdade? Então é isso, velho. É isso. Vamos para cima. E esse teu mistério com Curitiba aí, cola para cá. Cola para cá. A gente vai. De Curitiba, eu tô começando a ficar apavorado. Eu digo, pô, o cara vai vir aqui semana que vem, bora. Cara, é sério. Só vou fazer projeto com você. A gente precisa trocar uma ideia depois em off no WhatsApp, que eu vou te contar todo o contexto, você vai entender o que está acontecendo. O que começou lá atrás. Para mim é uma honra se você viesse. Não, mas em breve. No futuro bem próximo eu tô colando aí, você vai ver só. Então, vamos partir aí para outra. Meu Deus, é maravilhoso demais, cara. Eu tô aqui Meu Deus do céu. Segunda pergunta aqui que a galera colocou. Você acha que 2022 será um ano importante para o futuro da igreja? Eu acho demais, como 2023, como 2024, como 2025. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não importa que a nossa confiança esteja sobremodo acima dessa verdade. Claro, existe a importância de orar pelos nossos governantes, existe a importância de nós abençoarmos a nossa nação, nos importarmos com o nosso dever social, mas o nosso coração, a nossa esperança, ela não é para essa vida, ela não é para esse tempo, e a nossa confiança não pode estar depositada integralmente em A, B ou C. Então, 2022, cara, é um ano super importante, porque nós confiamos no Senhor. Se a gente confiar em 2023, a importância dele também vai ser de tão grande modo para a nossa vida. Amém. É que eu vejo que a galera bota muito, ainda mais esse ano, uma expectativa muito grande em questões, né, políticas e tudo mais. Eu vejo o crente viajando muito, não sei o quê. Cara, eu tenho minhas ressalvas, eu acho que a gente tem que olhar para o alto, cumprir nosso papel, orar, abençoar, fazer. Sim. Mas, cara, a confiança e nossa conexão é diferente, pelo amor de Deus. Eu vejo muito que... Eu falo até para algumas pessoas que eu conheço, né, que são mais próximas, que brigam muito em redes sociais, faz um textão no Facebook, faz vídeo postando no Instagram, YouTube e tal. Que eu já falei para alguns o seguinte, falei, cara, eu queria ver essa disposição de pregar o evangelho. Pois é, velho. Com a mesma disposição que você tem para falar e brigar por causa de política. Porque se pensou, isso fosse velho? uma realidade, a igreja estaria muito diferente. Rafael, é o que eu falo. 12 homens, velho, sem WhatsApp, sem Zoom, sem podcast, sem cartão do Nubank, sacudiram o evangelho, cara. Verdade. Verdadeiro no coração da Ásia, da Europa. A Bíblia vai falar até os confins da terra, esses caras sacudiram. Pegaram o evangelho assim, ó. Hoje a gente é uma igreja em cada bairro, a gente não muda a realidade da rua que a gente está. Uma igreja em cada bairro, uma igreja em cada rua, dependendo do lugar. E não se muda da esquina para o meio da rua, não muda. Então, assim,
Que evangelho está sendo pregado? Qual que é a disposição do nosso coração? Se é o evangelho de Jesus Cristo, como Paulo escreve lá Romanos 1, né? Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus, cara, né? Para todo aquele que crê, tanto para o judeu quanto para o grego. Ou seja, cara, é muito poderoso, é muito singular, é muito glorioso. E por que não muda? Por que não transforma? Então, acho que o problema está no evangelho, não, velho. E às vezes você vê, por exemplo, eu posso falar do município onde eu moro, né? Município de Nilópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro. É muita igreja, é muita igreja. Você tem noção? Tem uma rua aqui, próximo da minha casa, que, fazendo uma conta rápida, tem umas 8. Assembleia de não Uma sei o rua. quê, Batista, uma rua, 8 igrejas. A rua ela tem um tamanho relativamente grande, né? Mas 1,5 km, mais ou menos. Cara, 8 igrejas para 1,5 km. Aí eu Pois fico é, velho. pensando. E aí tem uma comunidade próxima daqui que tem um baile funk de sábado para domingo, todo final de semana. E que fica lotado. E tem igreja pra caramba. E não tem como. Eu gosto muito de falar isso quando eu tenho oportunidade na igreja e tudo mais, seja pregação, seja aula. A culpa é nossa de não estar fazendo nada. A culpa é da igreja que não se movimenta. Tem pessoas, meu amigo, que parece que entendem que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente fica parado, o inferno vem e bate na porta e não entra. Não, é o contrário. A gente vai até a porta, a gente não bate na porta, a gente chega com o pé na porta e as coisas vão acontecendo. É simples. Brilhante. O evangelho, Rafa, não é para eu ir para o céu, falar que nem o Paulo Borges. Vou falar uma heresia agora, todo mundo o quê? Você não vai para o céu você volta. Eu falei, ué, é verdade, esse cara tem razão. Se nós somos a essência de Deus, então eu não vou, eu volto para o Senhor. Agora, nós devemos ir para o inferno, velho. Olha que doido. Porque a roleta do inferno está quebrada. Então a gente tem que resgatar. Toda vez que você prega um evangelho, que a sua teologia é boa, é eficaz, que você é um crente que entendeu, que você tem uma missão, cara, um trabalho, você não vai esperar a pancada. É você que dá a pancada. É você que tá Exatamente. arrombando a roleta todo dia, velho. Isso é verdade, isso é fantástico que você falou. É exatamente. A gente que vai para que vão para a guerra, né? Como a gente diz aqui no Rio de Janeiro. É a igreja que bota a cara e faz o negócio acontecer. Não fica esperando as coisas acontecerem. Vamos só orar. A oração é importante, até para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a oração é importante para caramba. Mas ela vem acompanhada da ação, ela vem acompanhada de você fazer alguma coisa. Que você imagina, Paulo e Silas ali, é, no seu ministério, você pega Pedro e João, na porta do Templo Formosa, olha para o paralítico ali, dá um jeito aí, levanta. Não, os caras oraram, entregaram uma palavra para ele, e Pedro estende a mão, pega ele pela mão direita, levanta. Então tem uma ação dentro dessa situação, né? Tem a palavra, que é a direção, e tem a ação da igreja junto. Se tiver só a palavra, sem ação, te vê o Brasil piorando a cada dia que passa. Infelizmente, a Perfeito, culpa é nossa. perfeito, perfeito, perfeito. É isso aí. Muito complicado. E assim, pegando um gancho dentro desse assunto, e a próxima pergunta está totalmente relacionada a isso. É perguntar o seguinte: se você acredita que o avivamento em nossa nação está próximo? Cara, eu acho que falar de avivamento, aí eu teria que ter mais 40 minutos aqui, velho. Mas o que depender de nós, Rafa, vou tentar trazer de uma maneira muito simples, porque aí a cabeça fica assim. Imagina, aqui sim. O que depender de nós, cara, que nós sejamos a geração que apressa a vinda do Senhor, sabe? Ah, nós falamos tanto em avivamento e tal, mas tem tanta gente ligada, tem tanta gente carnalizada, trazendo um avivamento tão humano, tão cheio de movimentação emocional, chamando isso de avivamento. A igreja lotada por estar fazendo Jesus a gosto do freguês, e estão chamando isso de avivamento. Qual que é o cardápio de hoje? Não, hoje é o Jesus da casa própria. É, Sexta-feira que vem é o Jesus
é o Jesus do casamento, depois é o Jesus curandeiro. E aí lota, porque vai um monte de gente vai com a mente de consumo, e aí o pastor tira uma foto lá, olha o avivamento que está acontecendo, entende? Uhum. Bicho, o verdadeiro avivamento, cara, é algo muito diferente do que está sendo falado, do que está sendo mostrado em muitas situações de mídia que a gente tem percebido na nossa nação. A pergunta foi para a nossa nação, né? Isso. Mas eu creio sim, cara, no derramado do Espírito Santo. Eu creio sim, cara, que nós estamos vivendo um tempo profético na nossa nação, onde o Senhor tem unido, cara, tem conectado pessoas, tem unido propósitos. Porque quando a gente canta, né? A gente canta Maranata, a gente canta tanta coisa, a gente canta muito fogo em teus olhos e vem e faz. Mas é uma noiva que ela tá tão deslumbrada com tanta coisa, e esse deslumbre dela tem envolvido ela num laço de engano, achando que é poder de Deus, achando que é avivamento, achando que é Pentecoste, achando que é o derramado do Espírito Santo. Mas eu ainda creio que sim, velho, que sim, que o avivamento do Senhor, ele tá com os remanescentes, com os rabiscos, com aqueles caras que têm pregado, têm ido na contramão, têm buscado uma vida de santidade, têm buscado uma vida de zelo, sabe? Isso não fala... Veja, a Igreja do Brasil, ela cresce em número, mas ela não cresce em profundidade. Ela cresce em tamanho, mas ela não cresce em qualidade. Mas o Senhor nunca precisou de muitos para poder derramar do seu espírito. Não é Verdade. verdade? O Senhor nunca precisou. O Senhor nunca precisou de um descende. Ai, meu Deus, vão me bater. Mas nunca precisou. Tá? O Senhor Isso nunca é real. precisou da unção de imitar uma águia. E função do riso, uma hora rindo na igreja, É. para poder dizer que ali ele vai avivar o seu povo. Não, cara. Primeiro a gente tem que fazer como Jesus disse lá para Nicodemos em João capítulo 3. Olha, você é um mestre, você é fariseu e você é membro do Sinédrio. Por que ele fala sobre o novo nascimento com o religioso? Porque começa da igreja, cara, começa de nós um verdadeiro compromisso para que o Senhor derrame o avivamento na nossa nação. Ele podia ter falado isso para Zaqueu, para a mulher samaritana, mas ele chega para o cara que era o quê? O zeloso, o professor da escola bíblica, o cara que conhecia de Bíblia. Ele diz, então sabe o que você tem que fazer? Você tem que nascer de novo. Aí ele fala assim, da água e do Espírito. A água é o quê? A palavra, velho. É o agente de purificação. E quem que é o cara que está com sabor, com a esponjinha na mão? O Espírito Santo. Então, enquanto não acontecer isso, que é o que Deus tem conectado, o pessoal voltar para a palavra, voltar para esse avivamento que se inicia com a palavra revelada, a gente está vendo muitas movimentações, Rafa, e estão chamando isso de avivamento. Mas ainda assim eu creio. Ainda assim eu creio no derramar. Eu busco por isso, eu clamo por isso. E cara, eu me sinto muito... É muito doido falar isso, mas eu sei que Deus tem conectado gente de tudo que é lugar, cara. E tem levantado um povo nesse tempo para propagar o verdadeiro evangelho, bicho. E pode dizer que não, a galera pode achar que isso é loucura, mas eu creio, cara, eu acredito, senão eu não estaria fazendo o que eu faço, que é pregar a palavra, falar do amor do Senhor, até que esse avivamento rompa, aconteça e a gente viva um novo tempo dessa nação. Cara, para mim falar desse assunto é sempre muito, muito complicado, assim, no sentido positivo da palavra, porque uma coisa que eu sei que eu ouvi quando eu me converti foi que o meu tempo viveria algo diferente, entende? E de meses para cá, a minha oração tem sido sempre: faça em nós e depois através de nós. Foi o que você falou. Primeiro é na igreja e depois é através da igreja. Primeiro nós somos transformados, para depois sim ser um agente transformador na vida das pessoas. Então, quando eu vejo algumas coisas e vejo recentemente algumas situações assim ardendo no meu coração, cara, eu olho para o município onde eu moro, não tem nada grande para jovem, e é um monte de jovens se perdendo na prostituição.
Tem uns caras brigando aí por coisa boba nas igrejas. Minha igreja é maior, minha igreja é menor, minha igreja tem mais dinheiro, minha igreja tem isso, minha igreja tem Uhum. aquilo e tudo Um mais. lobby, né? Eu Uhum. fico assim, eu falei, cara, eu falo para algumas pessoas próximas, eu falei, mano, eu saí do alcoolismo e da droga, cara. Tem um monte de jovem que tá fazendo o processo contrário, tá na igreja, tá indo pra esse negócio. E a gente não tá fazendo nada, cara. A gente É faz o meia, perdido dentro, Rafa. a gente faz meia dúzia de congresso achando que a galera vai vir e vai ficar e não fica. O evento vai acontecer, daqui a pouco vai acabar e as pessoas vão voltar, parece que pior, lá para fora. E isso é muito, sei lá. Eu acredito também, mano, que Deus vai fazer alguma coisa diferente, né? E você falou Cara, a da gente questão. tem que ser a igreja da segunda-feira, e ensinar para o nosso povo que o que se coloca no altar, o que se chora no altar, o que se pega no altar, o que se aliança no altar não pode deixar na calçada. É, o, todos os nossos momentos com Deus, que eles sejam, cara, a partir de uma mente voltada para Cristo, de um interior voltado para Cristo, de uma metanoia, né, que é o que Paulo vai falar, Né? para que quando eu saia daquele movimento, como você falou, das conferências, de tantas coisas que a igreja faz, que isso faça valer a pena a minha segunda-feira, velho, que eu seja resposta no meu trabalho, na minha faculdade, na minha cidade, cara, que a gente não terceirize isso. Hoje, os nossos irmãos da Seixonoye, do espiritismo, os católicos, romanos, fazem tantas coisas de atos assistencialistas que a igreja evangélica não faz. E que teria que começar de nós isso, cara. Mas a gente está tão preocupado com dentro, com o interno, com a conferência, com o povo, com a entrada, com É. quem que tem mais, quem que tem menos, qual que é a parede que está mais bonita, com a tela que brilha mais. E chamamos isso de mover do Espírito Santo, cara. E muitas vezes, Rafa, eu falo demais, mas eu preciso falar isso. Saul e Davi, velho. Saul, rei de Israel, ele sacrifica no lugar do sacerdote que ele não precisava fazer isso. E ele dá uma desculpinha. Ele diz, ó, cara, você demorou. Então eu fui lá e eu fiz algo como o rei. O sacerdote olha para ele, puxa a orelha dele. E Deus, cara, ao ver o coração de Saul, diz assim, eu abomino esse cara. A palavra de Deus vai falar isso. Uhum. Eu abomino Saul por essa atitude, por ele não ter se arrependido. Cara, Saul reina 40 anos só com a unção, Rafael. A unção irrevogável, perfeito? Só que quando o sacerdote vai orar, Deus diz assim, eu abomino e eu afasto dele a minha presença. Ou seja, ele reina 40 anos com unção, mas reina 40 anos sem presença. Aí Davi, o episódio lá de Batseba, Urias, vai. Não, não vou ficar com a minha esposa. Cara, tira férias, não vou. Passa um tempinho, não vou, meu povo tá em guerra. Então tá bom, vai, bota a primeira fileira ali, o corajosão. Morre. Tem um filho com Batseba, a espada não se apartaria da casa, mas quando o profeta chega na casa dele, ele disse, sou eu? É, Davi, é tu. Paizinho, faz o que o Senhor quiser, mas só não afasta de mim o teu espírito, a tua presença. As igrejas hoje, nessa movimentação de ego, de conferência, de porta dentro, cara, tem muita gente governando, tem muita gente pastoreando com unção. Mas e será que a presença está lá? É. Entendeu? Será que tem presença? Aí você consegue entender os pastores de TV, o do copo com água, cheio de escândalo, cheio de roubalheira. Olá, cara, o cara foi curado. Cara, a unção é irrevogável. Olá, cara, a mulher gritou. Cara, mas como é que esse cara. Porque a unção é irrevogável, ô Saulzinho. Mas não quer dizer que exista a presença do Espírito Santo. Então, velho, eu sou da turma da presença. Ah, Senhor, se não tiver a tua presença, se esse culto não for para ti, se não é cristocêntrico o meu movimento, tá, paralisa tudo que a gente tá fazendo. Porque ficar só com unção, cara, uma hora a gente vai morrer sobre a própria espada. Foi o caso de Saul, né? Começou bem e terminou mal. Verdade. E assim,
Antes da gente encerrar, porque já tá batendo aquele tempinho que eu te falei de novo, né, e Uhum. papo bom passa muito rápido, cara, isso é incrível demais. É, Mas quando eu converso com alguma pessoa que tem essa mesma visão, eu fico muito feliz, amém, cara. porque há semanas atrás eu sei que com ato voluntário, eu fiz igual Elias. Depois de um grande acontecimento poderoso, uma palavra me faz fugir e entrar na caverna. E o que eu vejo, Diego, que nesse momento é que não foi no terremoto, não foi no fogo, e não foi ali chuva forte, nada de tempestade, nada. A brisa suave falando comigo e falando: olha, você achou que era a última Coca-Cola do deserto? Meu filho? Eu preservei 7.000 nesse Brasilzão afora aí que não se dobraram diante de barro. Nossa, isso é fantástico, E, isso é e profundo hoje, demais. e hoje eu tenho certeza que eu tô conhecendo mais um. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Eu tenho, porque a minha expectativa do nosso bate-papo, vou ser muito sincero com você, não era nem de falar muita coisa, mas porque eu sabia que seria a resposta de oração para mim. E tenho certeza que vai ser resposta de oração para a galera também aí que está nos ouvindo, nos assistindo. Mano, Amém. muito obrigado aí pelo sim ao convite, né? A plataforma, gente, só para dar uma satisfação para vocês. Vocês sabem que eu uso a plataforma do Zoom e eles estão limitando aqui o tempo, então resolver agora não vai dar muito certo. Então já fica aqui um convite para um 2.0 para a gente estar gravando de novo, falar sobre o Top. Jocum mais profundamente, falar sobre várias situações e deixa suas considerações finais aí para a gente encerrar o bate-papo. Quero agradecer, né? Ah, eu acho que o que você falou foi muito legal, cara, você ter usado esse tempo para falar de uma coisa tão pessoal. Fico muito feliz, cara, esse bate-papo nosso aqui ter, de algum modo, sido resposta de Deus para tua vida. E é isso, bicho. É isso. A gente precisa avançar. O tempo é agora. O tempo é hoje, né? Eu acredito que existe um propósito de Deus, existe um destino traçado, cara, do Senhor para a vida daqueles que são famintos e sedentos pelo evangelho, pela profundidade, por algo a mais, e não estão se conformando apenas com a vida religiosa, de ir para o culto, voltar, alimentar, ficar em casa, tal, tal, tal. E essa tua iniciativa aqui nesse podcast, cara, é esse algo a mais. É um cara que tá com sede, que tá com fome. E, bicho, há uma porção, cara, há uma liberação do céu para tua vida. Você pode ter certeza disso. E eu quero estar pertinho. Conta comigo. Minha rede social tá aí. A gente está dividido geograficamente, mas unido no mesmo propósito. Obrigado por você ter me convidado a ter esse tempo aqui. Amém, meu amigo. Tamo junto. Pra galera que ficou conosco aqui até o final, né, só dando uma satisfação novamente para vocês. Próximo Papinho na Palavra, eu vou resolver esse problema. A gente vai ter aquele bate-papo longo, porque, Diogo, tem gente que reclama. Ih, só deu 40 minutos, só deu 50, cadê? É 1h50, é 1h30. Eu falei, calma, relaxa que tem dia que não dá e hoje é infelizmente, que não deu por conta de um imprevisto. Mas a gente vai estar gravando em breve um 2.0 e tenho certeza que Deus vai continuar edificando bastante a sua vida. E aquele recado básico antes da gente terminar, vamos continuar pregando o evangelho a tempo fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo.